Sexta-feira, sou Virgínia Alves, nós estamos começando mais um Café em Prosa, podcast voltado aqui para o setor de café, café especial, sustentabilidade, tudo que envolve a cafeicultura nacional. E hoje a gente vai falar de linha de crédito e oportunidades para os produtores de café de Minas Gerais. Olha só, cafeicultores incluídos no Certifica Minas poderão ter redução de juros em linha do Plano Safra, que foi divulgado há pouco pelo governo federal. Mas vamos entender como é que isso tudo funciona na prática, quem é que está apto a aderir isso do programa federal, quem é que tem a certificação do Certifica Minas, que é uma das mais importantes que a gente tem para a cafeicultura. E para conversar com a gente, já está aqui comigo o João Ricardo Albanese, ele é secretário adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais. João, boa tarde, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, perdão. Ei, Virgínia, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. O Café em Prosa é uma satisfação, viu? Vamos lá, então, explicar para o produtor o que significa isso, porque, pelo que eu entendi, os cafeicultores que estão incluídos, que já são certificados pelo Certifica Minas, poderão ter uma redução de juros em uma linha do Plano Safra. É isso mesmo? Explica para a gente, João. Ô, Virgínia, assim, é uma conquista para os produtores, sabe, que adotam práticas, né, boas práticas agropecuárias, né, no caso, boas práticas agrícolas. O que ocorre? Desde o ano passado, o governo federal, através do Plano Safra, né, ele vem com essa linha de um benefício aos produtores, né, tanto os que têm o CAR analisado, quanto os que já adotam boas práticas agrícolas, né? Então, o Plano Safra já prevê, desde o plano do ano passado, a safra passada, né, 2023, 2024, essa redução de 0,5% do CAR analisado e 0,5% para os produtores que assim tivessem essas práticas, boas práticas. Mas não houve aí o Ministério da Agricultura não regulamentou a forma que os produtores poderiam ter esse benefício. O Estado de Minas, né, há mais de uma década, vem trabalhando com a certificação. É um programa, já é uma política pública, né, que é criado por uma lei, né, há mais de 6 anos que nós temos essa lei, então, o do programa Certifica Minas. E o café, como eu disse, já há mais de uma década nós começamos a implementar e já fazendo a certificação dessas propriedades. Isso estava no nível, né, do nível do Estado de Minas, e a questão de 2 anos, nós pedimos o reconhecimento do programa Certifica Minas Café. E no Certifica Minas Café, tem lá no seu escopo, né, as boas práticas agrícolas. E com isso o Ministério reconheceu o Certifica Minas, e quando do Plano Safra agora, né, lançado para a safra 2024-2025, né, os programas que já são reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, né, então eles terão um benefício de 0,5%. No caso, né, o agente financeiro ele vai entrar no sistema aqui da Secretaria da Agricultura, identificar os produtores que já têm o Certifica Minas Café, e aí ele vai obter automaticamente 0,5% nos seus, no caso do acesso, quanto ao custeio, né? Se for o caso, ele teria então 0,5%. E, se ele tiver o CAR analisado, também vai ter mais 0,5%. Isso é uma forma, que eu entendo, muito oportuno para os produtores que têm essa visão, né, e já há muito tempo adotando práticas que são relevantes, né, do ponto de vista da sustentabilidade, eles terem esse benefício de 0,5%. Eu acho que até, quem sabe, poderemos ampliar esse valor no futuro próximo, aí, uma ação dos agricultores mostrando a necessidade de que o Estado possa valorizar, assim como, né, nós já sabemos que os compradores, os importadores valorizam
os cafés, né, diferenciados tanto quanto as boas práticas, quanto a qualidade dos cafés. E, de uma forma muito sintética, Virgínia, são essas inicialmente uma abordagem do benefício que os cafeicultores terão. João, deixa eu ver, deixa eu só confirmar uma coisa com o senhor. O cafeicultor, ele já tinha o produtor, né? Já tinha o 0,5% pelo CAR e agora tem a possibilidade de ter o 0,5% pelo Certifica Minas. Ele pode chegar a 1%? Não. Sim, pode. É isso, pode ter até 1%. Pode. Tá. Isso mesmo. São duas frentes, né? O CAR analisado, que nós temos ainda uma dificuldade do sistema, né? Que é um sistema nacional, que está sendo modernizado e que, bem provavelmente, a forma como está sendo avaliado agora, que de uma forma por sensoramento remoto, né? Porque estava sendo feito de forma individual, e esse processo é muito lento, né? No caso de Minas Gerais, nós temos mais de 1 milhão de cadastros. Sim. Então, para fazer isso de forma individual, é um trabalho que nós não avançamos, nós estamos só com 5% do cara avaliado, analisado. E agora, com a possibilidade de fazer isso de forma remota, com certeza poderemos aí ter um número significativo, né? E aí poderemos esses produtores ter esses dois benefícios, né? Mas no Certifica Minas, nós temos, né, todo ano, os produtores passam por um processo de certificação, né? Ele não é uma certificação permanente, né? No estado, nós temos aí, na vigência de 2023 e 2024, foram na ordem de 908 produtores de café que têm este certificado, né? E o sul de Minas é onde tem a maior concentração, 50% desse número aí, né, poderão ter o benefício. Agora, é importante falar, Virginia, que nós estamos numa tratativa com o Ministério da Agricultura e as regulamentações elas ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2025. Né? Então, nós estamos todo no processo, porque os produtores estão iniciando a ida ao branco, no Plano Safra agora, para buscar os seus financiamentos. Então, esse benefício de 0,5% vai ser dado no ano que vem. Então, todo esse processo de regulamentação ele vai ocorrer nesses primeiros 6 meses do plano agrícola, né, do Plano Safra, aqui, né, do ano agrícola, e já a partir de 1º nós teremos já tudo isso normatizado pelo Ministério da Agricultura. E, João, vamos falar um pouquinho mais do Certifica Minas, porque ainda tem bastante gente que pode aderir à certificação, né? Que pode conseguir a certificação. De modo assim, geral, quando a gente fala em boas práticas e para conseguir essa certificação, né? No que o produtor precisa estar enquadrado, quais são as atividades que ele precisa estar fazendo na fazenda? Olha, ótimo, viu, Virgínia? Nós estamos falando do benefício, mas isso Sim. é todo um processo, né? E que, como eu disse, nós já tivemos, ao longo desse período, né, essa experiência, porque a certificação, no caso específico dessa política pública, né, ela busca o quê? Fazer com que o consumidor tenha condições, né, de saber daqueles princípios que a certificação tem trabalhado. No nosso caso do Certifica Minas, ele é interessante porque ele trabalha, né, nas boas práticas, na responsabilidade ambiental e social, né? Então, você vê que não é só do ponto de vista da preocupação com a questão da atividade, mas é também com o trabalho infantil, com o trabalho escravo, que não é admitido, né, da questão toda da legislação ambiental que tem que ser vista pelo produtor. Um exemplo aqui, vamos imaginar, né, a preservação das áreas da reserva legal, né, a questão da proteção das nascentes. Então, são mais de 108 itens que têm que ser analisados.
E o Estado, para os agricultores que têm, né, a DAP ou a CAF, né, agora o cadastro da agricultura familiar, ele não tem nenhum custo. Então, ele pode ou acessar o site do IMA, né, que é nosso organismo certificador, ou através dos nossos escritórios da Emater, que tem todos os técnicos do escritório da Emater, têm conhecimento, né, que passa esse processo de obtenção primeiro para a melhoria das práticas, caso haja necessidade, né? Então, tem todo um checklist que a propriedade vai se preparando juntamente com o técnico, para que depois chame um auditor, no caso é o fiscal do IMA, que vá na propriedade com checklist, verificando se todos aqueles itens estão em conformidade, né? Existem alguns que são pré-requisitos, outros podem não estar dentro daquela conformidade, mas tem um período de manter a conformidade. Então, todo esse processo, do ponto de vista de uma política pública, ele atende os agricultores familiares sem nenhum custo, de tal forma que esses produtores, né, passando pelo processo todo de adaptação com assistência técnica, né, verificando se os pré-requisitos estão adequados. Depois chama o auditor, que no caso, que o organismo certificador no estado de Minas Gerais é o IMA, né? E o técnico vai lá, deu o de acordo dos itens lá, né, tem um percentual, e aí ele obtém o certificado. Caso seja um outro produtor de maior porte, e já desses 900 que eu falei, né, alguns são produtores de um maior porte que não agricultores familiares, que podem ter esse benefício. A nossa expectativa é que essa política pública, com esse benefício no Plano Safra, ele possa alcançar, né, um maior número de produtores. Porque nós sabemos que parece que 0,5% é um valor pequeno, mas do ponto de vista da tomada de recursos, né, que nós temos o juro do Pronaf, que vai até 6%, e no caso do Plano Safra, que chega para os cafeicultores até 11%, entendemos que é um ganho significativo para que os produtores possam aderir à certificação, né? No caso nosso, o Certifica Minas Café, mas existem outras certificações que eu não sei se eles têm o reconhecimento do Ministério da Agricultura, que é importante, né, que tenham esse reconhecimento para que tenha esse benefício, porque o Banco Central, né, ele vai precisar acessar, no caso, as informações aqui dos produtores, aqui eu estou falando na Secretaria da Agricultura, dos produtores que têm essa certificação para ter esse benefício. Isso é um ganho que nós entendemos muito positivo. Para você ter uma visão, Virginia, nós recebemos uma delegação da União Europeia, são representantes aí de 27 países, né, que vieram para conhecer a dinâmica da certificação dessas propriedades, sabe? E o que nós observamos, a União Europeia é um importante comprador dos cafés aqui de Minas Gerais, né? Eles já visualizando a importância dos cafés, né, que têm práticas sustentáveis. E nós sabemos que há um regulamento da União Europeia que, a partir de 1º de janeiro de 2015, os nossos cafés deverão chegar, né, nos países com um nada consta dizendo que essas propriedades não têm desmatamento pós-2020, né, que tenha o cumprimento do Código Florestal. Ou seja, o consumidor, os nossos, vamos dizer, os grandes compradores de café em Minas Gerais, né, já tem uma regulamentação exigindo, né, esse nada consta, e que vem todo de um processo, né, de uma certificação, no caso do Certifica Minas, que tem mais de uma década que nós estamos trabalhando aqui com os cafeicultores de Minas Gerais. Para nós é um avanço e nós acreditamos muito que os produtores que não aderiram ao Certifica Minas
possam procurar a Emater, né, para conhecer o processo e para buscar essa certificação que, a princípio, os produtores sempre enviam como sendo uma forma de aumentar o seu custo, né, porque haviam muitas exigências, mas nós estamos entendendo que essas práticas, os agricultores, os cafeicultores já têm adotados e elas são muito importantes para que o mercado reconheça que os nossos produtores, os cafeicultores, que são culturas que já consolidadas, elas estão dentro do Código Florestal e adotam boas práticas, não só boas práticas agrícolas, mas a questão social, a questão do não trabalho infantil, também nada do trabalho análogo a escravo. Então, demonstrando que os certificados hoje crescem, né, e já vem crescendo, né, frente aos nossos compradores, no caso do mercado externo. E João, essa questão da certificação, eu tenho a sensação de que, por enquanto, a gente ainda fala nela como uma opção para o produtor, né? Mas do jeito que as coisas estão andando e com os outros importadores, né? Não só o bloco da União Europeia, mas Estados Unidos e outras origens também pedindo por essa certificação e por essa comprovação de sustentabilidade, eu acredito que a gente esteja, de fato, se encaminhando aí para um futuro de que, em algum momento, o produtor vai ter que ter uma certificação para conseguir participar desse mercado, né? Olha, e nós temos que ter uma preocupação. No caso de Minas, quase 90% dos nossos cafés são exportados. Sim. E nós não podemos imaginar que esse mercado, apesar dessas barreiras não tarifárias, né, não podemos imaginar que da perda desse mercado. Né? Nós temos que sim ampliarmos, mostrando que os cafés eles são culturas, como eu disse, consolidadas, e nós, numa parceria aqui do IEF com a Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolvemos uma plataforma através de um censuramento remoto, né? A universidade já vinha trabalhando há muito tempo na questão avaliação do uso da terra no Brasil e especificamente em Minas Gerais, e nós fizemos um levantamento em dar uma média aí de 120 mil propriedades. Esse mapeamento foi feito pela Emater de Minas Gerais, de cada gleba de café, e nós vimos dessas 120 mil propriedades, 99% elas estão em conformidades na questão de desmatamento pós-2020 e podemos exportar até tem a plataforma Selo Verde, o produtor colocando o número do CAR, ele tira esse extrato, mostrando que não há desmatamento na propriedade, a área dele não está em área de reserva indígena ou de emparque, ou seja, não há desmatamento, há preservação da reserva legal. Até desse estudo, 33% das propriedades têm áreas acima do que determina a legislação. Ou seja, nós temos a condição hoje em Minas Gerais de mostrar aos nossos parceiros da União Europeia, né, os 27 países da União Europeia, que os nossos cafés estão em condições de atender a legislação, né, que regulamenta que os produtos que vão entrar a partir de janeiro de 2025, né, e são livres de desmatamento. Para nós, em Minas Gerais, isso é uma condição diferenciada, né, mostrando o quanto que os produtores, empreendedores, com essa visão, né, por serem empreendedores e também por preservar a sua área, né, com o que determina o Código Florestal. Então, para nós é uma satisfação com esses resultados que temos encontrado, com o Certifica Minas Café agora passando a ter um benefício de 0,5%. Já os produtores, alguns produtores tinham benefício no preço do café por ter a certificação, né? E agora mostrando que nós produzimos, atendemos à legislação da União Europeia, né, que produzimos café sem desmatamento. Isso, para nós, coloca o Estado de Minas numa posição diferenciada, viu, Virgínia?
Muito bom. João, obrigada pela disponibilidade, por vir conversar aqui com a gente. Tendo qualquer novidade, a gente volta a se falar. Qualquer ação que precisar ser feita de promoção para a gente conseguir chegar nesse produtor de forma mais eficaz, conte com Notícias Agrícolas, conte comigo e a gente se fala. Ô, Virginia, eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar e vamos tomar mais cafés e sempre com essa Muito, prosa muito boa aqui que nós tivemos, viu? muito Muito bom. obrigado pela Cafezinho é sempre oportunidade. bem-vindo. Obrigada, João. Bom final de semana. Para você também. É isso aí, então, galera do café, produtores do café. O João, que ele é secretário adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, trouxe uma boa notícia aqui para os produtores de Minas, que podem abater aí até 1% nos juros de uma linha do Plano Safra, que foi divulgado há pouco pelo governo federal. O que acontece? Pelo CAR, o produtor já conseguiria abater 0,5%, e agora o produtor que já é certificado pelo Certifica Minas Café pode abater mais 0,5%. Então, tudo isso vai estar disponível para o produtor a partir de janeiro do ano que vem, e é uma decisão muito importante para a gente alavancar as certificações no estado de Minas Gerais. A gente tem os dados aqui, Certifica Minas ali em aproximadamente 908 propriedades, sendo a maior parte delas no sul de Minas Gerais, nossa principal região produtora, mas a Emater quer ampliar essa certificação, que inclusive não tem custo para o produtor e comprova para o mercado internacional todas as boas práticas que são aplicadas nas fazendas de café do estado de Minas Gerais. Então, são áreas que estão aptas a atender principalmente as novas regras de importação da União Europeia, que começam a valer também em janeiro do ano que vem. Então, tudo isso é um combo para ajudar o produtor nessa aquisição das linhas de crédito, mas também para se colocar dentro de um mercado que ele é exigente, mas ele também demanda muito do Brasil. Minas Gerais, então, maior estado produtor, e a ideia da Emater é justamente essa: ampliar a certificação com o Certifica Minas Café. E tem um estudo muito interessante, pelo que o João trouxe aqui para a gente, que 120 mil propriedades de café foram avaliadas pela Emater, 99% estão em conformidade para atender essa demanda mais exigente do mercado europeu, e a gente pode exportar, então, esse café sem sombra de dúvidas, e a gente consegue comprovar todas essas boas ações, né, que cuidam também do social e do econômico das fazendas, do desenvolvimento de toda a comunidade que está em volta, onde está a cafeicultura inserida. A gente tem índices positivos, tudo isso a gente consegue comprovar através das certificações, e por isso que esse plus para o produtor de café com o Certifica Minas alinhado ao Plano Safra é muito positivo e vale muito a pena conferir e ir atrás dessa documentação, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e semana que vem a gente está de volta.